Janeiro, passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, nessa tarde de quinta, para falarmos de Evangelho, do Mestre, de Jesus e de coisas interessantes para a nossa vida, né, Iris? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito todo mundo que está curtindo a página, que está compartilhando os vídeos que a gente coloca. É importante, né, Hernani, que compartilhe, porque aí mais pessoas acabam tendo acesso, né? Viu que com o vídeo aumenta muito a audiência, né, Iris? É. Eu acho que é a sua beleza, hein? Não, eu tô desconfiado disso. É a sua. Eu vou perguntar às velhinhas lá na casa espírita. É a sua, com isso. certeza é a sua. Eu acho que a Iris é que atrai. Não, é a sua. É que as pessoas gostam mais de ver e ouvir do que só ouvir, né? Porque ouvir você fica imaginando o que está acontecendo. Triplica a audiência quando coloca o vídeo, né? Então capricha aí, Iris. Tem que fazer o cabelo, a unha, tem que vir bonitinha, que senão a gente vai perder a audiência. Eu vou passar... Vou passar a me dedicar mais. Tá ruim, né, pra você? Não, eu acho que a gente quer mais, né? A gente quer sempre mais, né? Não tá suficiente, né? A gente quer sempre mais. Eu vou caprichar. Mas nada de plástico, essas coisas não, hein? Dá o telefone, por favor, do WhatsApp. Olha, o WhatsApp nosso, 98027-3215. 98027-3215 e o telefone da rádio 3386-1400. Dá o nosso... Hoje vim para dar tudo, né? Você vem... Viu, a página do Facebook. Tem que dar tudo hoje. A página do Facebook. Quintas do Evangelho do MAP, né? E o e-mail Quintas do Evangelho do MAP, @gmail.com. Então tá bom. Sobre o que a gente vai falar hoje? Olha, hoje a gente vai falar sobre o tema que eu considero, dentro da nossa doutrina e dentro da nossa vida, como o mais importante a ser estudado e compreendido, né? Que é a reencarnação. Mas isso é uma passagem, é a única passagem do Evangelho em que Jesus é explícito, que ele tenta ser explícito sobre a reencarnação, que me leva a crer que o único espírito encarnado naquela ocasião no planeta que entendia a reencarnação era Jesus. O único, porque ele conversa com um doutor e esse doutor não consegue compreender. Então, o único que compreendia a reencarnação é ele, e ele mudou o planeta porque compreendia a reencarnação e entendia ela. Então, se nós compreendermos do que se trata, né, porque é uma ciência, né, é uma ciência biológica, física, química, nós podemos mudar a nossa vida e a vida de todos que estão ao nosso redor. Mas não é tão simples, né? Eu acho que a gente já falou sobre esse tema. Várias vezes, nós somos espíritas. Não, eu digo sobre essa passagem. Sabe uma ideia que eu tive agora? Quem tiver... Ideia online é um perigo, Paulo. Quem estiver ouvindo aí e quiser ouvir sobre algum tema do Evangelho, óbvio, né? Que a gente não tenha falado, manda pra gente pelo WhatsApp, né, Hernani? Tá bom. Porque aí a gente pode Mas vamos lá. Marcar um dia e falar sobre o tema que vocês gostariam de ouvir. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus falou: em verdade vos digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem que já velho, ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito.
não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade vos digo, que só dizemos o que sabemos, e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceita o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando falo das coisas da terra, como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. E aí, Hernani? Não, essa passagem para mim é a que mais me interessa, né, me interessou no estudo da vida de Jesus, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, porque eu não sabia nem ler a Bíblia, para ser muito honesto. Fiz catecismo, né? Eu achei que você era coroinha, não foi não? Não, fui coroinha não, mas porque acho que não tinha isso na minha época. Senão seria. Coroinha você tá agora, eu né? sei, a coroinha eu tô ficando agora meio carequinha. Porque na minha época acho que não tinha. Eu era convidado para tudo lá no catecismo, na igreja. E eu não conseguia ler direito, eu não entendia bem em verdade. Algumas coisas do Evangelho me soavam estranho, né? E quando eu me tornei espírita, que eu li pela primeira vez essa passagem, sabendo já do que se tratava a reencarnação, e essa conversa, quase uma discussão entre um doutor da lei e Jesus, aí naquele momento eu falei, tem um conteúdo enorme em cima do que Jesus instruiu o tempo todo, nas passagens, nas parábolas, e essa aqui é fantástica, né? Porque são as dúvidas que nós temos, né? Quando ele começa o diálogo com Nicodemos, ele sai escondido, né, do Sinédrio para conversar com Jesus, porque ele não queria ser visto. Ele, um doutor, pegando explicações ou recomendações ou instruções de um filho de um carpinteiro, órfão aos 14 anos, né, que andava, né, com as roupas mais simples que existiam e com os discípulos mais simples, pescadores, né? Então ele vai meio que escondido e constrangido. E aí está à noite com Jesus e pergunta, como que a gente faz para entrar no reino de Deus, né? Como a gente faz para evoluir e alcançar esse reino que você tanto proclama? E aí Jesus fala, olha, numa encarnação só é impossível. Você precisa voltar várias vezes. E aí a primeira dúvida de Nicodemos, que é nossa também, quando a gente começa a compreender a reencarnação, como é que pode eu, uma pessoa que já aprendeu uma série de coisas, já sabe ler, escrever, fazer uma série de contas, né? Ele conhecia bem a doutrina judaica, como é que pode eu, com todo o conhecimento que eu tenho, um homem desse tamanho, voltar a ser uma criança? Como isso pode acontecer? Essa foi a primeira pergunta, né? E aí Jesus fala, olha, mas do que nasce da carne é carne, né? O espírito, né, ele continua perene, né? E você, Nicodemos, sabe que existe o espírito, porque você ouve os espíritos, né? Porque os judeus já faziam muitas desobsessões, né? Os judeus, eles tratavam os problemas espirituais. Então Jesus diz, o espírito fala através dos outros, você sabe disso, você já viu essas revelações. E aí, como o vento, você não vê o vento, mas ele sopra nas folhas e você sabe que ele existe. Você não sabe que o Espírito existe? E Nicodemos provavelmente falou, sei, eu já vi muitas manifestações espirituais e sei que existe. Então, o Espírito é que muda de corpo. O corpo começa novamente. Então, a primeira parte da conversa era como um homem grande, né, velho, como eu, volto ao ventre da minha mãe e torna a nascer. E aí Jesus explica, o Espírito é uma coisa e o corpo é outra coisa. Isso na doutrina espírita fica claro o tempo todo. Aí que eu acho interessante, o Nicodemos vai para a segunda réplica. Ele diz, tudo bem, posso até entender que o Espírito é o que continua. Mas e o conhecimento que o Espírito tem? Todo o conhecimento que esse Espírito leva, se você está dizendo que eu sou uma individualidade, e eu sou, continua comigo depois que eu desencarnar. Perfeito. E como é que eu esqueço tudo e volto a ser inocente e puro como uma criança? Então, você vê que a conversa de Nicodemos é bem mais profunda do que uma simples leitura de acreditar ou não na reencarnação. Perguntando a ele, como é que pode funcionar isso? Primeiro, eu, grande, velho,
volto a ser criança. Aí Jesus explica que o espírito é uma coisa e a carne é outra. Aí depois ele fala, tudo bem, se o espírito é uma coisa e a carne é outra, eu levo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi. Como é que eu me torno inocente novamente como criança? E aí Jesus não consegue continuar a conversa, porque dependeria de todo esse estudo espírita que nós temos aqui, que o espírito vai perdendo a consciência no plano espiritual, né? Que ele volta a ter uma consciência imediata, que é o cérebro nosso e as nossas emoções durante a encarnação, mas não perde toda a inteligência que fica guardada lá no princípio inteligente, que a gente só recobra essa inteligência depois que desencarna, depois de um certo tempo, né? Então, você passa por um período de desequilíbrio no plano espiritual até começar a recobrar a sua consciência de espírito eterno. E é esse o grande segredo da doutrina espírita. É explicar o que Jesus não conseguiu a Nicodemos por falta de conhecimento de Nicodemos e de um amparo, né, de uma doutrina prévia para compreender isso. Então, o que eu acho dessa passagem e da doutrina espírita, que é uma revolução para o planeta. Porque você compreender como funciona a reencarnação, que tem um monte de nuance, né? A gente vê a reencarnação de Segismundo e percebe isso. As marcas espirituais, as provas que nós passamos, né? As dificuldades físicas, biológicas, energéticas ou genéticas que a gente passa, quais são os motivos disso. Então essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela é muito interessante, que são as nossas dúvidas. Mesmo compreendendo por um lado, a gente não consegue se aprofundar para ver como funciona esse processo que é a reencarnação, que é a grande justiça divina, né?